né, de células. Nós tínhamos uma célula que estava conectada, que estava lado a lado com uma célula adjacente. No tecido conjuntivo, isso não se caracteriza mais, a gente não visualiza mais esse tipo de consideração. A gente vai ver a presença de células que estão dispostas na matriz, nessa matriz extracelular. Então, essas células secretam e ficam envoltas de um monte de matriz extracelular. Principalmente, essa matriz extracelular é composta de fibras elásticas, né, e fibras colágenas. Então, a gente vai falar um pouquinho na sequência. E vamos classificar o tecido conjuntivo também ao final da aula. A base da aula de hoje, gente, é o capítulo 5, que vai falar sobre o tecido conjuntivo, né? O capítulo 5 do livro de Histologia Básica do Junqueira e do Carneiro. Bom, o tecido conjuntivo, os tecidos conjuntivos, de modo geral, né, eles são responsáveis pelo estabelecimento e pela manutenção da forma do nosso corpo. Então, eles fazem toda essa base estrutural. A etimologia da palavra conjuntivo é preencher, é reunir, juntar. Então, de certa forma, a gente tem todo esse processo, né, estabelecido pelos tecidos conjuntivos de sustentar, preencher, conectar todos os outros tecidos. É difícil a gente dizer um tecido, né, um tecido corporal que seja mais ou que seja menos importante para o funcionamento correto de um ser vivo. Mas o tecido conjuntivo, ele é, de fato, muito, muito importante. Ele está muito distribuído. Então, talvez o que tenha a maior distribuição dentre os 4 tipos de tecido que a gente vai estudar é o tecido conjuntivo, porque ele preenche todos os outros tecidos, ele entrega nutrientes para todos os outros tecidos, ele está em bainhas de tecido conjuntivo, envolvem os músculos, envolvem os nervos, então ele tem uma distribuição muito grande por todos os seres vivos, né? Ele tem uma distribuição por todos os outros órgãos. É um tipo tecidual de origem mesodérmica, então ele vai ser originado lá daqueles 3 folhetos germinativos que foram gerados durante o processo de gastrulação. Nós vamos ter a origem do tecido conjuntivo lá no folheto mesodérmico. Ele é um tecido que tem uma elevada variedade de células, então várias células fazem parte do tecido conjuntivo, e ele também tem uma abundante matriz extracelular. O que vocês entendem, galera, por matriz extracelular? De certa forma é isso, cara, como se fosse um suporte mesmo. Mas na verdade é um suporte que a própria célula secreta e fica no entorno dela. Então a matriz extracelular são compostos, né? É colágeno, é substância fundamental, que é uma substância amorfa feita principalmente de glicosaminoglicanos e de glicoproteínas, que acaba ficando na matriz, que acaba ficando fora da célula. Então, são compostos que acabam
sendo externalizados na célula, que estão presentes no meio externo daquelas células presentes no tecido conjuntivo. Então, por isso que ela é chamada de extracelular, não está lá dentro do citoplasma da célula, e sim está no lado externo da membrana citoplasmática. Tecido conjuntivo, gente, ele pode ser dividido, né? E ele vai acabar tendo vários tipos diferentes, como a gente já comentou, os tecidos conjuntivos propriamente ditos, que são esses dois tipos aqui da esquerda, tá? E os tecidos conjuntivos especializados, esses dois da direita aqui. Tecido conjuntivo propriamente dito, ele é subdividido ainda em tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso, modelado e não modelado. E o tecido conjuntivo especializado, nós temos quatro tipos principais: o adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. E aí a gente vai falando um pouco de cada, a gente vai falar depois, na sequência, de cada um deles. Tá? Todas essas células, gente, todos esses tecidos, como eu falei anteriormente, eles vão ter origem no tecido ou lá no mesoderma, no folheto germinativo mesodérmico. E aí a gente vai ter as diferentes células, né, que fazem parte do tecido conjuntivo, que foram originadas lá. Então, principalmente com base nas células mesenquimais indiferenciadas, a gente vai ter a formação do fibroblasto, que é a célula básica dos tecidos conjuntivos propriamente ditos, tá? Tecido conjuntivo propriamente dito, tecido não especializado, ele tem uma grande concentração de fibroblastos na seu interior, na sua matriz. Então, esses fibroblastos estão muito presentes e a gente vai falar um pouco depois deles. É a célula principal, de modo geral, dos tecidos conjuntivos. E as células especializadas do tecido conjuntivo. Então, a gente vai ter a presença dos adipócitos, células adipócitas, os condroblastos, que dão origem aos condrócitos, que são células presentes nas cartilagens, e os osteoblastos, que depois dão origem, né, ou se transformam nos osteócitos, que são células presentes no tecido ósseo. Então, essas células básicas mais especializadas, a gente vai abordando na sequência, todas têm uma mesma origem, né, a partir da célula mesenquimal indiferenciada. É muito comum, gente, nós falarmos em células que tenham uma atividade metabólica e que às vezes ainda estejam um pouco imaturas metabolicamente. A gente tenha esse sufixo blastos ao final das células. Então, veja, condroblasto, osteoblasto, são as células que vão ser mais, que elas são mais jovens dentro daquele tecido, elas têm uma maior atividade. Mesma coisa com o fibroblasto, tá? São células que estão com uma atividade mais intensa dentro desses tecidos, atividade metabólica. Quando estas células reduzem as suas atividades metabólicas, quando elas acabam ficando envolta de uma grande quantidade de matriz extracelular, essas células elas costumam ser chamadas e elas acabam se transformando, né, em células mais menos ativas metabolicamente e elas passam a ter outra denominação, que é o sufixo cito, né? Então a gente vai ter os osteócitos, os condrócitos e também, no caso dos fibroblastos, os fibrócitos, que são células, entre aspas, de reserva do tecido conjuntivo.
conjuntivo. Já também os nossos que fazem parte também do tecido conjuntivo, nós temos uma segunda célula base, que vai dar origem principalmente aos macrófagos, que também estão presentes no tecido conjuntivo propriamente dito, e todas as linhagens de células que estão presentes no sangue. Então, o tecido sanguíneo também é um tecido conjuntivo, e a gente vai estar tendo todas as suas células derivadas da célula tronco hematopoética. Então, essa célula tronco, ela tem uma origem e ela se localiza, mesmo em nós, mesmo nos indivíduos adultos, ela está localizada na medula óssea e está o tempo inteiro produzindo células para constituir o sangue desses indivíduos. Então, a gente vai ter, a partir da célula tronco hematopoética, a formação de todas as células do sangue, então, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, as hemácias, o megacariócito, que se subdivide depois e dá origem às plaquetas, os linfócitos, que são produtores, né? Os linfócitos B são produtores de anticorpos, os linfócitos T fazem parte da imunidade também, imunidade adaptativa, e os monócitos que vão fazer um processo de passagem para os tecidos e vão se transformando nos macrófagos. Então, essas células, elas ficam circulando por dentro do sangue. A gente vai falar um pouco mais quando nós estudarmos o tecido sanguíneo, e também acabam sendo importantes para a manutenção, né, de algumas células que estão presentes no tecido conjuntivo, como, por exemplo, o macrófago e o mastócito. Certo, galera? Essas células aqui, principalmente as células do sangue, gente, são células muito envolvidas na imunidade, na resposta imunitária dos seres vivos, tá? Vocês vão ter depois a imunologia, né? A Camila tá adorando fazer imunologia, né, Camila? Depois vocês vão ter a disciplina de imunologia veterinária e vão aprender muito com relação até à função dessas células. Mas é bem legal entender um pouco dessa função até agora aqui, enquanto a gente fala na histologia, tá bom? É difícil, mas é bem legal entender um pouco o sistema imunitário. Bom, como eu falei antes para você, gente, tecido conjuntivo, ele vai ser principalmente caracterizado pelas células e pela matriz extracelular. Tá? Deixa eu falar um detalhe para você, gente. Aproveitando que vocês estão falando aí de meio puxado na disciplina, estão abertas as inscrições para monitoria do semestre, do próximo semestre, tá? Eu ofertei duas vagas para essa disciplina. Então, para quem quiser continuar, ou, né, no caso, eu não sei se você pode, Camila, você já foi 2 semestres? Posso, professor, só que, pelo que eu entendi, eu posso agora voluntário. Tá. Fale, Felipe. Ô, professor, agora a gente que vai entrar no segundo semestre agora, a gente não pode ainda não, né? Que eu vi que um requisito é mandar lá o histórico de notas, mas a gente não vai ter ainda na data da inscrição. Oi, gente, a data da inscrição normalmente vai até bem depois.
Eu não sei Dá uma conferida lá até quando vai as inscrições, gente. porque, oxi, É isso. normalmente o negócio de monitoria abre depois do fim de Não, já semana. abriu. A primeira inscrição agora vai até o dia 11, se eu não me engano, desse mês. Aí depois tem as outras fases. Mas Oxi, agora a gente já tem que enviar nosso histórico. ai, que viagem. Porque normalmente sempre dá, assim, no fim do semestre. Porque aí No, vocês poderiam se inscrever. nos casos anteriores, gente, então eu não tinha percebido essa questão. Em casos anteriores, o pessoal que fez a disciplina acabava conseguindo concorrer, tá? Vocês tentaram falar, talvez, com mandar um e-mail lá para gestão de monitores? Daqui a pouco tem um e-mail lá só para tirar essa dúvida, para ver se vocês, enquanto concluintes da disciplina, já podem concorrer, mesmo sendo de primeiro semestre. Só para ver. Tem que Se ter vocês aprovação. quiserem, eu posso jogar o e-mail aqui no chat. Vocês falaram que tem que ter aprovação maior que 6, de fato, porque é aprovação na disciplina, né? De fato, é uma coisa que é estranho. Mas enfim, tem que ver com eles como é que eles vão regular. Daqui a pouco vai ficar para o próximo semestre, então. Aí não vai ser comigo. Mas enfim, vamos seguindo aqui, gente. Só queria comentar com vocês, se vocês souberem de alguém que tenha interesse, né? Tem 2 vagas lá para disciplina, tá? Tem bastante tempo, Álvaro, para vocês fazerem muita monitoria até o final. Ó, pensa que semestre que vem vocês não são mais calouros, olha só que legal. Falta só um mês ainda de calor. 6 anos? Como assim? Ah, tá. Sim. Mas chega, gente. Chega rápido, tá? Quando eu lembro que vai fazer 10 anos já que eu me formei, eu me assusto. Sente. Tava até pensando em fazer de novo uma graduação aí, quem sabe. Aproveitar. Não, professor Henrique, dá aula de tudo. Eu acho que ele é que nem a Barbie. Tem 365 mil profissões, que não é possível. É o jeito de sobreviver. Ele pode ocupar qualquer cargo na UFRB. A ideia é tentar passar num concurso, né, Camila? Eu ainda estou injuriada que você não é fixo, porque eu já estava com uma folhinha de orientador para chegar assim e falar, e aí, professor, Ó, mas tem tempo ainda, quem sabe até o final. eu tô aqui na esperança pro próximo semestre, tanto que eu nem pedi nenhum esse semestre. Eu falei, não, eu vou esperar, vai que ele consegue. Gente, o tecido conjuntivo, ele é formado, como eu falei antes, de células, né? Então a gente vai ter a presença de várias células e também de matriz extracelular. Essa matriz extracelular, que está fora dessas células, ela é constituída de fibras, então são fibras de colágeno, fibras colágenas, reticulares e elásticas, tá? E também de substância fundamental. Essa substância fundamental nada mais é do que uma espécie de um gel
composto, né, de glicosaminoglicanos e de glicoproteínas. São estruturas hidratadas que fazem parte dessa matriz extracelular. No nosso processo de preparação dos cortes histológicos, essa substância fundamental, ela acaba sendo extraída durante o processo. O que nos resta, o que a gente consegue visualizar, de fato, são as fibras presentes nesses tecidos, tá? E aí, principalmente, com uma intensidade bem grande, as fibras de colágeno, que são muito bem coradas com hematoxilina e eosina. A composição, a proporção entre células e matriz extracelular, ela é bastante variável, principalmente nos tecidos conjuntivos propriamente ditos. Então, o que difere um tecido conjuntivo frouxo de um tecido conjuntivo denso não é a presença de células específicas, mas sim a proporção de células entre cada um desses tecidos. Tecido conjuntivo frouxo tem um número bem grande de células e uma pouca quantidade, uma pequena proporção de fibras. Tecido conjuntivo denso já tem uma grande quantidade de fibras e uma pequena quantidade de células no seu interior. A gente vai falar um pouco mais disso depois, tá? As células que fazem parte principal dos tecidos conjuntivos propriamente ditos, a gente começa a falar nos fibroblastos. Os fibroblastos é o tipo celular mais abundante nos tecidos conjuntivos, gente. Eles são a base estrutural desses tecidos e muitas vezes eles servem até mesmo para repor células que possam ser perdidas. Então, nas adjacências de cartilagens, por exemplo, a gente tem a presença de fibroblastos que, por influência de hormônios, acabam se transformando em condroblastos e podem reconstituir aquela cartilagem ou fortalecer células de cartilagem que foram perdidas. É uma célula muito abundante, mas é a menos especializada de todas. Então, ela tem um nível de especialização menor e, como eu falei para vocês, dependendo do estímulo, elas podem se transformar nas outras células. É como se fosse uma forma de reserva de células para todos os tecidos conjuntivos, tá? Elas estão ali presentes. Se necessário, elas podem se especializar e reconstituir ou auxiliar no processo de formação dos tecidos conjuntivos. Elas são as principais células envolvidas num processo cicatricial, tá, gente? Então, vocês, futuros médicos veterinários, vão fazer um monte de cirurgia, né? Vocês vão fazer vários procedimentos, tratamento de feridas, e o processo cicatricial vai ser uma coisa que vocês vão entrar muito em contato no dia a dia de vocês. Esse processo ele é principalmente coordenado pelos fibroblastos. Então, os fibroblastos associados às células epiteliais, alguns queratinócitos que a gente chama, eles estão diretamente envolvidos no processo de cicatrização. É elas que vão estar modulando ou vão estar reconstituindo aquele tecido. Se vocês, por exemplo, num processo cirúrgico, vocês fizerem uma incisão, fizerem um corte no animal, precisarem fazer algum processo, essa reparação tecidual, ela se dá, de tecido conjuntivo, se dá principalmente com os fibroblastos que vão aumentar a produção de matriz extracelular, vão aumentar a produção de colágeno para reestabelecer a homeostase daquele tecido. E isso é extremamente importante, né, gente? A ação dos fibroblastos, associado também aos macrófagos, evita, por exemplo, ou
dificulta bastante processos infecciosos naquela região de ferida. Então, eles estão diretamente envolvidos também nesse sistema de proteção. Tá? Durante o processo cicatricial, gente, os fibroblastos, eles podem até mesmo adquirir características contráteis, tá? E eles se transformam nos chamados miofibroblastos. Durante uma etapa da cicatrização que a gente chama de contração dessas feridas. Então, quando a gente tem uma ferida mais superficial, em alguns pontos, logo depois que ela começa a melhorar mais, é possível a gente ver esse processo de contração, a gente perceber esse processo de contração da ferida para auxiliar no fechamento dessa região lesada. Então, são várias as ações dos fibroblastos. Tá? Em geral, nós temos a presença de fibroblastos ativos, produzindo colágeno no nosso tecido, e também a gente tem a presença de fibrócitos, que são fibroblastos que não estão metabolicamente ativos, eles estão num estado que a gente chama de quiescente, quer dizer, é uma célula que está com atividade metabólica baixa, ela não está produzindo muita matriz extracelular, ela está presente ali no tecido e ela, se necessário, ela vai reativar os seus processos metabólicos, produzir um número maior de organelas e aí sim reconstituir ou reestabelecer a homeostase daquele ponto tecidual. Raramente os fibroblastos eles se dividem, tá, gente? Por isso que é importante a gente ter essa população de fibrócitos também presentes no tecido. Fibrócito é quase como se fosse uma reserva tecidual ali. Associados aos fibroblastos, ou presentes também no tecido conjuntivo, nós temos os macrófagos. Já ouviram falar nessa célula, gente? Já, prof. E ouviram falar onde, gente? Qual foi a disciplina que vocês ouviram falar dos macrófagos? Qual que é a função dos macrófagos? Isso. Até porque está escrito ali, né, cara? Os macrófagos, gente. Os macrófagos, pessoal, elas são células que são especializadas no processo de fagocitose. Ele, na verdade, também faz parte inicial do que a gente chama de sistema fagocitário mononuclear. O macrófago é um grande protetor dos nossos tecidos. Então, dos tecidos dos seres vivos como um todo. Os macrófagos, eles estão presentes no tecido conjuntivo, então eles são derivados dos monócitos que estão dentro do sangue, tá? que estão sendo distribuídos pelo sangue. Esses monócitos, eles conseguem sair dos vasos sanguíneos num processo que é chamado de diapedese, e dos tecidos, desse processo de passagem, eles vão em direção ao tecido conjuntivo, amadurecem, se transformam nos macrófagos, e esses macrófagos, eles são residentes do tecido conjuntivo, então eles ficam presentes nesses locais. Se algum agente invasor, se algum micro-organismo chegar a entrar em contato com esse tecido conjuntivo, ele vai ser reconhecido por esses macrófagos, e esses macrófagos eles vão iniciar a destruição, vão começar a fazer fagocitose desses componentes, tá? Desses componentes estranhos. Esse processo de fagocitose, mediada pelos macrófagos,
ele faz parte do sistema imune inato, que é um sistema imunitário que nasce com os seres vivos de modo geral, né? Nós não precisamos estabelecer conexão, nós não precisamos fazer nenhum processo de amadurecimento celular para ter uma resposta imune inata. E os macrófagos associados aos neutrófilos fazem, né, permitem essa base estrutural de atuação. Eles estão diretamente envolvidos nesses processos de defesa e são distribuídos em vários locais, em vários órgãos do nosso corpo. Então, a gente vai encontrar macrófagos, por exemplo, no fígado, no sistema nervoso central, nos ossos, nos pulmões. E os macrófagos, na verdade, gente, eles sofreram de um processo que, basicamente, né, os macrófagos eles foram sendo descobertos por vários pesquisadores, por vários grupos que estudavam órgãos específicos. Então, eles são nomeados, muitas vezes, de várias formas. Então, se a gente encontrar, por exemplo, se vocês verem, quando vocês estudarem uma fisiologia, né, quando vocês estudarem outras características, falarem para vocês em células de Kupfer, por exemplo, são macrófagos que estão presentes no tecido hepático, no fígado. Micróglia, que nós mesmos vamos falar, a micróglia é um macrófago presente no sistema nervoso central. Os osteoclastos são macrófagos presentes no tecido ósseo, esse a gente vai falar também. Células de Langerhans são macrófagos presentes no sistema respiratório, no tecido pulmonar. Então, eles acabam tendo nomes diferentes, têm umas características morfológicas específicas, mas todos eles têm a mesma função de defesa, de realizar processo de fagocitose, e todos eles foram derivados dos monócitos circulantes. Então, todos eles têm a mesma origem, todos são caracterizados como macrófagos. Tá? Os macrófagos, eles fazem todo um processo de busca ativa dos agentes invasores. Então, eles conseguem emitir pseudópodos para que a gente consiga realizar esse processo de fagocitose, de capturar antígenos e destruir esses antígenos. Só para mostrar para vocês, gente, deixa eu mostrar rapidinho aqui. Esse videozinho é um vídeo até do Instituto Butantan, que é bem legal. Tem vários vídeos legais nesse canal no YouTube. E esse aqui eles conseguiram gravar os macrófagos fazendo a sua ação, fazendo seu processo de fagocitose. Vocês receberam o videozinho aí? Tá travado, aqui não tem, não. Tá parado. Eu só agora que vai começar. Oi. Só para exemplificar para você, gente, essa célula aqui é um macrófago, tá? E aqui no centro a gente tem um monte de bactérias que estão agrupadas. Ele vai fagocitando todas essas bactérias. Ó, ele fagocitou aquele grupo de bactérias e vai destruindo elas, ó. Vai ativando e
destruindo todo aquele componente. Vou deixar o link aqui se vocês. Eu sei que às vezes fica travando, fica ruim para vocês verem. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem se quiserem depois. Mas é bem legalzinho esses vídeos dos macrófagos atuando. O problema, Kyla, é que com vírus a coisa fica mais complexa, tá? Só para te exemplificar com relação à imunologia. Vocês estão tudo pesteadinho, é? Mas olha, vocês fizeram teste de Covid, gente? O Pro não fiz, não, mas já acho que eu não tô com Covid, não. Só tô tossindo assim. Vocês me veem de máscara hoje, é? Se tiverem muito mal, nem me apareço. É, o Pro não quero levar falta, não, vou aparecer. Só para exemplificar, Carla, vírus são parasitas intracelulares, né? São organismos que precisam do meio intracelular para sobreviver. Os macrófagos, eles não conseguem, ou eles têm uma dificuldade muito grande de capturar esse tipo de agente, justamente porque eles estão dentro das nossas células. Então, eles acabam ficando protegidos pelas nossas células. Isso aí é fora da célula. Os macrófagos atuam muito contra organismos, micro-organismos extracelulares. Tá? Quem atua muito contra organismos intracelulares são os linfócitos. Que aí eles têm outros mecanismos para atuar. Então, viu, Elisa? Os seus linfócitos têm que estar funcionando direitinho. Principalmente. Macrófagos também, mas linfócitos têm que estar bombando agora, então, se for vírus. Mas se for amigdalite bacteriana, daí é macrófago. Os linfócitos, de modo geral, Álvaro, os linfócitos, eles acabam tem vários subgrupos, tá? Então, a gente tem os linfócitos B, que são produtores de anticorpos, e os linfócitos T, que ainda se subdividem em linfócitos T auxiliares e linfócitos T citotóxicos. Se eu não me engano, os citotóxicos, às vezes, são considerados reativos, né? Os citotóxicos, eles acabam atuando eles conseguem destruir células até mesmo do nosso corpo quando infectadas ou quando não apresentam características de normalidade. Então, para eles terem essa capacidade, eles precisam ser ativados. Eles são ativados com base na presença de antígenos na superfície. Eles têm que passar por um processo de apresentação de antígenos para eles. Mas eles têm. Linfócito é uma célula que é muito estudada, gente, muito estudada. Tá? Provavelmente da biologia é uma das células mais estudadas de todas. Tanto é que a gente tem todos esses subtipos de linfócitos, né? Mas a sua pergunta era sobre linfócitos reativos, é isso? Por que a curiosidade?
Eles são linfócitos também que são linfócitos envolvidos nessa resposta, né? E que tem essa capacidade de reagir frente a um organismo externo. Como eles têm subtipos diferentes de linfócitos, cada um acaba exercendo uma função específica, né? Então, os linfócitos CD4 têm um processo de resposta, o CD8 tem outro, os linfócitos B têm outro, eles são bem específicos nesse sentido. Poderia, Elisa, mas você já tem professor. Emily, pode falar? Ô, professor, acho que eu me perdi. Esse macrófago, esses negócios que o senhor está mostrando, é tecido conjuntivo ou faz parte do tecido conjuntivo? Não entendi muito bem. São células, Emily, que estão presentes no tecido conjuntivo, tá? Então, elas fazem parte do tecido conjuntivo. Elas vão estar presentes ali nesse tecido. Os fibroblastos são os principais produtores da matriz extracelular do tecido conjuntivo. Mas a gente vai encontrar a presença dessas células que eu estou falando também, dos macrófagos, dos mastócitos. Eu acabo nem trazendo todas, né? A gente tem a presença também de plasmócitos, que são os produtores de anticorpos. A gente pode ter vários tipos celulares no tecido conjuntivo. Ficou mais claro? Sim, obrigada. Nada. Dando sequência, gente, os mastócitos a gente pode encontrar também associados, né, presentes no tecido conjuntivo. Os mastócitos, eles são presentes principalmente na derme, então, né, camada, né, mais profunda da nossa pele, e no trato digestivo e respiratório. Nessas regiões, os mastócitos, eles vão estar presentes em uma quantidade maior. Essas células, elas acabam sendo utilizadas ou acabam sendo ativadas em condições de resposta alérgica. Então, elas têm a presença de receptores específicos para a imunoglobulina E na sua superfície e quando a gente entra em contato com um alérgeno, quando a gente entra em contato com um composto que pode provocar, desencadear a liberação desses componentes presentes dentro dos mastócitos, a gente vai ter os sintomas alérgicos de modo geral, né? Os mastócitos, eles não fazem fagocitose, eles não destroem diretamente os micro-organismos invasores ou estes alérgenos, tá, gente? Eles acabam tendo no seu interior, dentro desses grânulos roxos que vocês estão vendo aqui, eles têm um acúmulo bem grande de histamina, que é um mediador químico de resposta inflamatória. A histamina é um vasodilatador. Quando ele é liberado, ele provoca vasodilatação. Essa vasodilatação leva a um processo de edema do vaso, do tecido, ali onde que ela está atuando, e esse tecido acaba ficando tendo toda essa característica de edema, fica mais avermelhado, fica irritado. Por isso que quando a gente tem alergia, né, alergias de modo geral, alergia a pólen, a poeira, a ácaro, quando a gente tem pessoas que têm rinite alérgica, acaba tendo esses sintomas de uma maneira bem intensa, né? Fica com dificuldade de respirar, fica com bastante secreção, tem todas essas respostas de uma forma bastante intensa. Alguém aí tem alergia ou tem rinite? Eu, pro. Acontece, né? Tem que tomar cuidado com relação a isso. É uma condição bem desagradável, né? Certeza. Agora, com relação aos mastócitos, gente, eles são mediadores de uma resposta potencialmente muito grave, que é chamada de choque
anafilático. Tá? O choque anafilático é uma condição que pode afetar, aí existem relatos não somente na espécie humana, nos animais também ele pode acontecer, que é uma liberação muito intensa de todos esses grânulos de histamina dentro dos mastócitos. Então, ocorre o que a gente chama da degranulação, a liberação de todo esse conteúdo para a região, né, para dentro do tecido conjuntivo. Isso gera muito edema, gera um edema generalizado, e isso pode ser potencialmente perigoso, porque a histamina, além de gerar esse edema, no trato respiratório, ela causa broncoconstrição. Então, ela acaba gerando essa resposta e o indivíduo não consegue respirar e fica, né, tem problemas respiratórios graves. O choque anafilático é uma condição de emergência médica, gente. Ele precisa ser tratado rapidamente para evitar que o paciente, né, evitar que o ser vivo que foi acometido, ele venha a óbito. Existem alguns relatos que o estudo do choque anafilático, os mecanismos, né, que estavam envolvidos no choque anafilático, eles foram inicialmente estudados em cães. Então, os pesquisadores sensibilizavam os cães, principalmente com alguns venenos presentes em organismos marinhos, sensibilizavam esses animais e depois aplicavam essas doses num segundo momento. Isso causava, né, provocava quimicamente o choque anafilático. E aí, esses animais, eles acabavam, de modo geral, eles iam rapidamente a óbito, né? E isso serviu de base para o estudo desse tipo de condição. Infelizmente, na natureza, infelizmente na ciência, né, a gente acaba fazendo uso, né, ou acaba expondo esses animais, expondo animais de laboratório a processos não tão humanos assim, para a gente entender a base de muitas das doenças, né? Infelizmente, isso é um processo que acaba acontecendo. No tecido conjuntivo, gente, nós podemos ter também, dependendo da condição, a presença de neutrófilos e, em alguns casos, também de eosinófilos, mas principalmente de neutrófilos. Os neutrófilos são células que também fazem o processo de fagocitose. Mas essas células, elas estão presentes dentro dos vasos sanguíneos. Elas são constituintes do sangue. Tá? Quando nós temos uma infecção, quando um tecido ele foi infectado, os neutrófilos, eles recebem estímulos e eles conseguem fazer um processo chamado de diapedese. Eles saem do vaso sanguíneo, eles conseguem atravessar a barreira endotelial e aí chegam até o tecido conjuntivo. Então, eles fazem todo esse processo de passagem do vaso sanguíneo em direção ao tecido conjuntivo que está adjacente ali. Tudo isso para permitir ou para amplificar o combate a esses agentes externos. Então, vocês estão aí com amigdalite, se for bacteriana, os neutrófilos de vocês estão migrando em direção às tonsilas palatinas, estão migrando ativamente para destruir aquelas bactérias que ali estão presentes, né? Os macrófagos já estavam no tecido, os neutrófilos estão fazendo esse processo de migração para que nós tenhamos uma resposta efetiva, tá? Sempre que nós temos uma infecção, esses neutrófilos, eles se acumulam nessas regiões. Vocês já viram e já, com certeza, já presenciaram a presença de secreções purulentas, de pus em algumas feridas. Já viram, gente, isso?
Já viram pus? Sempre que vocês na vida profissional de vocês forem tratar um animal e que tenha secreção purulenta numa ferida, lembrem que essa secreção purulenta ela foi formada principalmente pelos restos daqueles micro-organismos que estavam ali presentes, né, que estão sendo destruídos e majoritariamente por neutrófilos que acabaram fagocitando esses micro-organismos e depois acabaram entrando em processo de apoptose, acabaram morrendo nesse processo de luta contra esse micro-organismo. Então, os neutrófilos, gente, eles passam para o tecido conjuntivo, eles vão destruir esses micro-organismos e eles não retornam mais para dentro do sangue, eles não retornam mais em direção ao tecido sanguíneo, eles acabam entrando em processo apoptótico depois que eles conseguem fagocitar parte daquelas bactérias, parte daquele fungo que estava ali presente. Então, eles acabam sendo também destruídos nesse processo. Né? Diga, Carla. É porque, tipo assim, você está falando aqui, por exemplo, células de defesa migram do sistema circulatório para o tecido conjuntivo. Mas o sangue não é tecido conjuntivo, eu não estou entendendo isso. Ah, sim, é um tipo especializado de tecido conjuntivo, mas quando eu falo nesse processo de migração, cara, é sair do sangue e que é um tecido líquido e passar para um tecido conjuntivo propriamente dito que está sendo afetado. Então, passar pelo vaso sanguíneo e atingir as imediações desses vasos onde a gente tem um micro-organismo que está invadindo o tecido. Entendi. É como se, por exemplo, você realizasse um corte no braço, né? Fizesse um pequeno corte não sei, no seu braço, na sua mão. Potencialmente vai entrar aqui micro-organismos, bactérias. Nos vasos sanguíneos que passam aqui perto, os neutrófilos vão sair do vaso e vão chegar nessa região onde você teve a lesão, vão se concentrar ali para fagocitar, para auxiliar os macrófagos nessa destruição das bactérias que ali estão presentes, até o tecido voltar a ter a sua constituição normal, até voltar à homeostase tecidual. Sim, mas ambos são tecidos conjuntivos. Fica claro, Carla? Álvaro? Sim. Dentre as células que estão circulando, né, dentre as células imunitárias, vamos dizer assim, os chamados glóbulos brancos, o neutrófilo é o mais abundante no sangue. Ele está em torno de 60%, 70% do todo ali são neutrófilos. É neutrófilo, depois os linfócitos, depois monócitos e eosinófilos e por final os basófilos, que são os mais abundantes dessa linhagem branca, né, dos chamados leucócitos. E o ser humano também. Basófilo, na verdade, é uma célula bastante obscura, né? A gente conhece pouco do basófilo. A gente vai falar mais no tecido sanguíneo sobre eles, mas o basófilo é algo que, de modo geral, ainda se tem um pouco de controvérsia, né? Se imagina que os basófilos eles fazem parte que eles vão constituindo os mastócitos, então eles fazem diapedese e vão se transformar nos mastócitos, mas não se tem uma certeza absoluta ainda. Mas o volume de basófilo é baixo mesmo, a proporção.
Esse processo de diapedese, gente, ela é realizado, né, através de quimiotaxia. Lembra que a gente falava, vocês viram quimiotaxia na parte de fecundação, né, lá na parte de embriologia, a quimiotaxia continua atuando aqui. Os macrófagos, eles liberam muitos fatores quimiotáticos nessa região de combate para modular ou para permitir que os neutrófilos passem para o tecido para auxiliá-los nesse processo de fagocitose. Então, a quimiotaxia continua acontecendo aqui. Eu acabo não comentando, gente, porque nós vamos abordar de forma mais aprofundada na sequência, mas também no tecido conjuntivo é possível, né, nos tecidos conjuntivos propriamente ditos, é possível a presença também de algumas células adiposas, né, de forma individualizada dentro desse tecido. Eu acabo não abordando aqui porque a gente vai falar sobre elas lá na parte de tecido conjuntivo especializado, lá nos tecidos adiposos. Então, a gente acaba trazendo elas de forma individualizada depois. Mas é importante também que vocês saibam que é possível encontrar células adiposas individualizadas no tecido conjuntivo normal. Além das células, a gente vai ter a presença das fibras, né, dentro desse tecido conjuntivo. Então, as fibras fazem parte da matriz extracelular do tecido conjuntivo. Nós temos a presença de fibras colágenas e reticulares, que ambas, né, são tipos diferentes de colágeno. Então, tanto fibras colágenas quanto fibras reticulares, elas são fibras de colágeno, uma estrutura colaginosa, né? E aí a gente vai falando sobre os diferentes tipos de colágeno presente. E aí a gente vai ter os tipos mais abundantes, são os 3 primeiros, que é o tipo 1, muito encontrado no tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Então, sempre que a gente falar em tecido conjuntivo propriamente dito, a gente vai estar vendo a presença de colágeno do tipo 1. O tipo 2, que está muito presente nas cartilagens, e ele tem até um processo de coloração diferenciado, ele fica bem mais azulado no processo de coloração. E o tipo 3, que são as próprias fibras reticulares, então, que estão muito associados a pequenos vasos sanguíneos e a músculos também. Aos nossos músculos, a gente tem a presença de pequenos septos de fibras reticulares envolvendo as fibras musculares. Sabe-se que a gente tem quase 20 diferentes tipos de colágeno que têm características e funções um tanto quanto diferenciadas ao longo, né, do tecido dos seres vivos. A gente estuda mais, como eu falei para vocês, os 3 primeiros. Tá? Então, colágeno do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. É bem comum no tecido conjuntivo propriamente dito, principalmente perto dos vasos sanguíneos, que nós encontremos tipo 1, né, fibra de colágeno e fibra reticular associada. Então, eles estão presentes nas duas, estão presentes de forma bem associada nesse tipo de tecido. A gente encontra isso com uma profusão bastante grande. O colágeno nada mais é, gente, do que uma estrutura proteica, tá? Formada a partir da polimerização do tropocolágeno. Então, esse tropocolágeno, ele se subdivide, né? Na verdade, a gente tem 3 subunidades de tropocolágeno que são organizadas em hélice. Então, elas formam uma hélice de proteínas e que vão formando essa pequena fibrila de colágeno. Cada uma dessas estruturas que vocês estão vendo aqui, cada uma dessas estruturas circulares é uma fibrila de colágeno que se une, né? Essas fibrilas, elas se unem formando um pequeno feixe, uma pequena fibra de colágeno,
e dependendo da situação, essas fibras podem formar um feixe de colágeno, elas podem se unir também, formando feixes bem específicos, tá? Esse processo de formação, as diferentes tipos de colágeno, então tipo 1, tipo 2 e tipo 3, tem a ver com os aminoácidos que são colocados, que são adicionados a cada uma dessas estruturas de tropocolágeno. Então, a sequência de aminoácidos que constituem esse tecido acaba gerando, né, esse processo de polimerização, acaba gerando os diferentes tipos de colágenos. A gente visualiza, pessoal, estruturas, né, ou pontos que são mais escuros, né, como se fossem pequenas estriações no colágeno. Se a gente for olhar em espaços previamente específicos, né, a gente vai ver essas estriações que são sobreposições dessas fibras. É quando essas duplas hélices, elas acabam se polimerizando. E no caso do colágeno, esse tamanho entre as estrias, ele é bem específico, de 64 nanômetros. Então, essas voltas que as hélices dão, elas são específicas em 64 nanômetros. Além disso, gente, nós temos a presença de fibras elásticas, né? Fibras formadas pela elastina. A elastina nada mais é do que estruturas também de fibras, que elas permitem um processo de elasticidade. Então, se elas forem tracionadas, elas vão conseguir manter essa estrutura, elas conseguem se distender, mantendo-se unidas, né? Essas fibras conseguem se manter unidas, dependendo, claro, da força de tração que foi exercida. Da mesma forma com que a gente pega um elástico de uma roupa, essas fibras elásticas, elas conseguem estar se mantendo ao longo, né, elas conseguem manter uma certa elasticidade. As fibras elásticas, gente, elas passam por 3 etapas de formação num tecido. Então, elas vão inicialmente passando por uma etapa que é chamada de oxitalânica, em que a gente tem uma deposição naquele tecido de uma grande quantidade de miofibrilas totalmente desorganizadas, né? Essas miofibrilas vão formar quase como se fosse uma malha, uma rede inicial, e depois começa-se a deposição da elastina entre essas miofibrilas. Então, a elastina vai formando esses pontos de contato entre cada uma dessas miofibrilas. E aí a gente tem a etapa eulanínica, em que é possível perceber a presença já de elastina sendo depositada, e depois a formação, propriamente dito, de uma fibra elástica aqui. Só para exemplificar, gente, esse é um corte de microscopia eletrônica de transmissão, e a fibra elástica, que ela é, no seu comprimento, ela foi seccionada, né? Ela foi seccionada na transversal e a gente está enxergando como se nós estivéssemos vendo ela de frente. Então, a presença dela aqui também é bastante intensa. Tanto as fibras colágenas quanto as fibras elásticas, elas acabam se distribuindo pelos tecidos conjuntivos. Então, a gente vai ter sempre a presença de ambas essas fibras nos tecidos, e elas acabam tendo distribuições ou proporções diferenciadas conforme a função de cada um desses tecidos. Aqui, só para exemplificar para vocês, a gente tem um corte de mesentério de rato, tá? Em que foi utilizado 2 corantes específicos para evidenciar essas fibras. Então, as fibras colágenas são essas avermelhadas, elas foram coradas com um corante picrosídeos, e as fibras elásticas, elas foram coradas com orceína. Então, todos esses pequenos filamentos aqui mais escuros são fibras elásticas, formam essa malha, essa rede de fibra, e
todos os filamentos mais avermelhados são fibras colágenas, também formando essa rede. No meio de toda essa malha, no meio de toda essa rede, a gente consegue perceber alguns núcleos de células. Aqui a gente vê bastante núcleo. Isso aqui é um tecido conjuntivo frouxo, tá, gente? Então, um monte de núcleo de células que ficam depositadas, ficam nesse emaranhado de fibras que estão ali dispostas. Então, a gente acaba tendo uma malha, de fato, aqui. Tendo essa base estrutural menos especializada, a gente vai falar bastante dos tecidos conjuntivos propriamente ditos, né? Então, esses tecidos conjuntivos que vão ter a presença dessas células mais basais do tecido conjuntivo, os fibroblastos, os macrófagos, os neutrófilos, né, em casos especiais, os mastócitos. E o tecido conjuntivo propriamente dito, gente, ele se subdivide em duas classes principais, que é o tecido conjuntivo denso e o tecido conjuntivo frouxo. Esses dois tipos de tecido, a gente vai falar na sequência, né? Eles estão muito presentes como preenchimento tecidual do corpo, de modo geral. Então, logo abaixo da pele, por exemplo, a gente vai encontrar tecido conjuntivo frouxo e logo, na sequência, tecido conjuntivo denso, não modelado. Então, a gente vai visualizando a presença desses diferentes tipos de tecido conjuntivo. Já os especializados, a gente tem os 4 tipos principais que a gente aborda enquanto disciplina, né? A gente tem a presença do tecido sanguíneo, do ósseo, do adiposo, do cartilaginoso. E aqui eu trouxe para exemplificar para vocês também o tecido mucoso. O tecido mucoso é um tecido conjuntivo que está presente durante a vida embrionária. Então, a placenta, por exemplo, ela tem a presença de tecido conjuntivo mucoso na sua constituição. A gente encontra a presença desse tipo de tecido lá durante o desenvolvimento embrionário. Então, a gente pode estar associando ela também. A gente não aborda enquanto disciplina, vocês vão ter tempo para ver esses aspectos de reprodução em outros momentos, mas é importante que vocês saibam também que é um tipo de tecido conjuntivo. Certo, gente? Dúvidas? Ô Álvaro, por que corujinha do amor? Me explica isso. Ah, tá, não, tudo bem. Bom, gente, tecido conjuntivo frouxo, como a gente estava falando, é um tipo de tecido conjuntivo propriamente dito, e é um tipo tecidual, né? São tecidos que normalmente eles são muito pouco resistentes à tração. Então, se nós pegássemos e conseguíssemos isolar um tecido conjuntivo frouxo, ele não suportaria muito bem a presença de forças de tração sobre eles, ele facilmente se perderia sua integridade, porque ele tem uma delicadeza com relação a isso, né? Ele não suporta muito força de tração, mas ele suporta muito bem a pressão, né? Ele absorve muito bem a pressão que é exercida e pequenos atritos que podem estar chegando para esses tecidos.
Então, ele tem uma boa capacidade de absorver impactos. Ele é flexível, como eu falei para vocês, bem vascularizado, então esse tecido ele consegue. Nós temos uma boa passagem de vasos sanguíneos pelo tecido conjuntivo frouxo. Ele tem os mesmos elementos estruturais típicos dos tecidos conjuntivos, né, propriamente ditos. Então, a gente tem aqui a presença das células e das fibras, mas o que o difere de um tecido conjuntivo frouxo de um tecido conjuntivo denso é o volume, a proporção de células. Então, tecido conjuntivo frouxo tem uma grande quantidade de células, proporcional, né, e uma pouca quantidade de fibras, diferente do tecido conjuntivo denso, em que eu tenho menos número de células, maior concentração de fibras. Tecido conjuntivo frouxo tem uma grande concentração de fibroblastos e de macrófagos, né, que estão ali associados, presentes de forma bastante conjunta para a formação desse tipo de tecido. Se a gente for olhar um corte histológico de tecido conjuntivo frouxo, a gente vai visualizar algo nesse sentido, né? A presença de todos esses pontos azulados aqui, gente, são núcleos de células, né? São principalmente núcleos de fibroblastos que estão presentes ali nesse tecido. A gente consegue ver alguns macrófagos também. E tudo que está mais avermelhado são é a presença de fibras de colágeno e esses pequenos pontos mais escuros são fibras elásticas também ali presentes. Então a gente tem uma associação muito grande, né? Uma proporção muito grande de células, muitos fibroblastos que estão ali presentes, associados, né, aos macrófagos também, e uma proporção menor de fibras que vão dar, né, que dão essas características de resistência ao tecido. Esse tecido é importante, gente, principalmente no processo de absorção de impacto. Então, toda a pressão, todos os impactos que são exercidos do meio externo em direção ao meio interno dos órgãos, né, dos tecidos nos seres vivos, eles precisam, ou é importante esse processo de absorção para que nós não façamos a transmissão de toda essa energia de modo integral para os órgãos internos. Então, a gente acaba dissipando um pouco dessa energia de impacto, dessa pressão exercida para, né, proteger um pouco mais os órgãos internos. Claro que isso tem um limite, né? Isso a gente acaba tendo uma característica, uma proporção limite. Se nós batermos, por exemplo, né, se a gente pegar e bater com muita intensidade sobre um órgão, sobre uma porção externa do nosso corpo, a gente vai ter um hematoma. Então, que é um extravasamento de sangue, indicando que essa energia acabou sendo superior à capacidade absortiva do nosso tecido conjuntivo frouxo que ali está presente, né? Claro que se isso chegar a limites muito elevados, né, se a gente tiver um impacto muito forte, isso pode levar, né, pode nos levar mesmo a óbito, né, ou qualquer ser vivo pode levar à destruição daquele tecido. Por isso que a gente não consegue pular de um prédio e ficar intacto, né? Ou consegue? E acho que o pessoal já está preocupado com a aula de biofísica na sequência.
Ô, gente, só uma pergunta para vocês. Wagner saiu da disciplina? Eu vi que ele não tá mais no SIGA. Será que ele conseguiu? Será que ele conseguiu aproveitar essa disciplina? Até me chamou a atenção, porque na aula de 15 dias atrás ele não participou, aí hoje eu fui olhar no SIGA e não vi o nome dele. Quem que o senhor tá à procura? Oi? O senhor tá à procura de quem? Não estou à procura de ninguém, não, Ana. Só me chamou a atenção que o Wagner não tá mais na lista do SIGA. Oxe, é verdade, então. Eu encontrei ele na festa, aí eu perguntei, ô Wagner, e aí as aulas? Ele falou, nem vou, Ana. Mas eu nem não quis me detalhar, não. Ué, enfim. Mas tranquilo. Gente, tecido conjuntivo denso, ele é mais resistente, né? Principalmente a força de tração. Então, ele consegue manter, né, os tecidos de uma forma mais forte, mais intensa, unida, e isso dá uma característica mais de uma resistência maior aos nossos tecidos. A gente consegue oferecer essa resistência e protegê-los também, né? Nesse caso, a gente tem uma predominância de colágeno, de fibras de colágeno, e um número bem menor de células presentes ali naquele tipo tecidual. Ele acaba se subdividindo em tecido conjuntivo denso modelado, em que as fibras de colágeno elas estão dispostas, todas organizadas no sentido em que a força de tração é exercida sobre aquele tecido, e o denso não modelado, em que esses feixes eles não têm uma orientação de fato definida, né? Em que eles têm uma orientação um pouquinho divergente. Então é importante a gente visualizar as diferenças entre eles. Primeira característica, né, que nos chama a atenção é que o tecido conjuntivo denso ele tem um número bem menor de células. Vejam que a gente visualiza poucos núcleos de células presentes nesse tecido. Fica clara essa diferença para vocês, gente? Do que a gente tinha aqui, do que a gente tem aqui? Em proporção de células e tecido e de fibras colágenas? Sim. Beleza. O tecido conjuntivo denso não modelado, ele está presente, por exemplo, na nossa derme. Então, as camadas mais internas da nossa pele, ela tem a presença de tecido conjuntivo não modelado. Esse tecido conjuntivo, as fibras, elas estão todas, né, sem uma organização prévia. Então, elas estão todas dispostas de modo irregular. Diferente do que é observado, por exemplo, num corte de um tendão, né? Num tendão, a gente vai ter a presença dessas fibras todas organizadas, todas modeladas exatamente no sentido, né? Esses feixes de fibras, eles seguem o sentido de tração, o sentido que o tendão exerce ou que recebe a sua força de tração. Qual é a função de um tendão, galera? Fixar músculo aonde, cara? Isso, exatamente, né? Os tendões, eles têm essa função, eles vão promover, né, a adesão dos músculos
exatamente nas suas estruturas ósseas, aonde eles vão estar transmitindo essa força de contração. Os tendões, eles são extremamente importantes nesse sentido. Sem eles, o músculo não conseguiria transmitir a sua força de contração. A gente não teria os processos de locomoção através dos músculos estriados esqueléticos. E aí dificultaria ou tornaria impossível esse processo de locomoção. Só para exemplificar, gente, cada fibra muscular, cada célula muscular, ela está envolvida por uma fina camada de tecido conjuntivo, tá? E esses tecidos conjuntivos, eles vão envolvendo as fibras, os feixes e todo o músculo, e nas extremidades musculares vem a formar os tendões e as aponeuroses também, que vão ligar, de fato, fixar os músculos aos ossos. Se romper um tendão, gente, se vocês um dia atenderem, por exemplo, um animal que rompeu um tendão, será que ele volta a restabelecer esse tendão ou será que esse animal está condenado? Já rompeu o tendão, Álvaro? Ô, professor, eu acho que volta com cirurgia, fisioterapia, não? Isso, é possível a reconstituição desse tendão, né, gente? O ideal ou para uma recuperação mais adequada seria que nós não tivéssemos um rompimento total desse tendão, que aí ficaria um pouquinho mais fácil. Mas sim, com cirurgia, com fisioterapia é possível. Se for um animal de competição, romper um tendão dificulta bastante que ele volte ao mesmo nível competitivo que ele tinha antes, né? Se for, por exemplo, um animal utilizado no hipismo ou alguma coisa assim. Mas é possível sim a gente restabelecer. Por que o Daniel sabe, Kaila? Ah, tá. Elisa, como não romper sendo animal de competição? Olha, é difícil manter, né? É difícil um animal de competição, mas assim, processos de treino, cuidado com o animal. Então, cuidado com o animal, aquecimento muscular, todo o processo de fisioterapia, atendimento adequado, né, durante todo o processo de preparação daquele animal para que ele possa ser capaz de executar aquelas ações. Então, do mesma preparação que a gente for imaginar para um ser humano, né, que vai estar se preparando para aquilo, a gente vai fazer a mesma coisa, ou até com maior cuidado, porque esses animais são maiores e mais pesados, para tentar evitar esse processo de romper um tendão. Amanda, se já viu ou já trabalhou com alguma coisa nesse sentido? Quer aproveitar e passar sua experiência para nós? Pode abrir. Fale no microfone. Eu quero saber se vocês mantinham a câmera fechada também com Tayara, porque eu vi lá no Siga que ela disse que as câmeras estariam abertas e ninguém me vê aqui. Ninguém? Ah, que absurdo. E comigo nem no primeiro dia, né? Verdade, professor, você não aguenta mais a nossa cara. Aguento, sim. Vocês são bem legais. Diga, Amanda, como é que funciona? Assim, eu vou falar das coisas que eu faço com minha égua, né? Eu também já tive um cavalo, eu não, meu pai.
que deram para ele. Ele era um brasileiro de hipismo, só tava 1,40 m, 1,35 m. Mas era para meu pai porque rompeu o tendão. E para o dono já não era mais válido ter aquele cavalo por uma questão simples. Terminava a prova, o cavalo estava morto. Então, tipo assim, gastava muito com fisioterapia, com gelo. Então, meu pai ainda conseguiu passar alguns anos com ele, competindo até 1,20 m. Mas, tipo, antes da prova gelo, depois da prova gelo, tinha trabalhos específicos que fazia. Por exemplo, um cavalo normal faz trabalho de plano, né? Que no caso é vara no chão, condicionamento físico, no mínimo, tipo, 3 vezes na semana. O cavalo de meu pai só estava 5 vezes na semana e só tinha um dia de treino de salto. E tentava fazer o máximo possível para poder ele não gastar tanto esse tendão, por exemplo. Tem exterior que a gente fazia, que era subir dunas para ter fortalecimento muscular. Era um cavalo que não ia, porque exigia muito dele, ele não tinha essas condições. E o paliativo, né, que a gente dá para não acontecer isso, é gelo sempre, sempre tem que ter gelo depois da prova. Ou não só da prova, mas do treino também, se for um treino principalmente mais intenso. Massagem no tendão, na região da quartela, do boleto, a gente dá muita massagem. Tem vezes que quando a gente não dá gelo, a gente pega a água mesmo e deixa lá nos membros durante 10, 15 minutos a água. Enfim, e a gente vai variando assim, até mesmo para o animal. Às vezes a gente simplesmente solta o animal, porque ele mesmo vai se jogando e vai relaxando. E aí a gente vai misturando. Você chegava a competir, Amanda? Eu competi durante um tempo, mas tive que parar porque não tinha. Faltava pessoas para ir comigo. Porque como eu estava com a cavalaria, eu não podia ir sozinha. Eu tinha que ter mais policiais comigo. É porque, Policiais. porque, tipo assim, lá em Salvador, se você for procurar as hípicas que competem, você vai encontrar o Vanguarda, o Ecos e a Cavalaria. A Cavalaria era ponto de competições de alto rendimento. Chegavam a usar o parque de exposição, trazendo pessoas do Rio, de São Paulo, de Brasília. Então, era, tipo assim, competições muito grandes. Mas com o tempo isso foi perdendo. Eu acompanhei toda essa época. Depois, o Ecos, que ficou realmente só com essa questão de competição. E aí os policiais podem se juntar, pegar o caminhão da cavalaria e competir, entendeu? Com pouco custo. Paga, mas paga muito menos. E eu não podia ir por minha égua da cavalaria, querendo ou não. É minha, mas da cavalaria também. Eu não podia ir só com ela e o custo é muito elevado. De transporte, de alimentação, de tratador, enfim. Sim. E no Brasil isso não é grande, mas dizem que animais, por exemplo, de corrida, né, de hipódromo, né, na Argentina Buenos Aires, eu acho que tem corrida de cavalo todo dia, né? Aí não de salto, mas de corrida mesmo. Diz que é algo muito, muito intenso também. Aqui no Brasil é muito fraco, principalmente. Começou agora o hipismo a voltar com muita força, porque as pessoas estavam aqui no Brasil, ia para fora e depois voltava, trazendo competições altíssimas. Eu não tenho muito embasamento para falar sobre a corrida, mas aqui eu quase nunca ouvi falar. É bem raro, né? Tem poucos locais em que tem jockeys clubes que fazem corrida, né? Eu lembro que tinha em Porto Alegre, mas era raríssimo ter corrida, assim, era mais raro. Sei que em Buenos Aires tem todo dia, uma ou duas. Enfim, obrigado, Amanda. Muito legal saber um pouco mais com relação a isso. Certo, gente. Falamos hoje de tecidos conjuntivos, das células, né, de aspectos funcionais das células e da matriz dessa celular, desses tecidos, e também dos tipos celulares que fazem parte desses tecidos conjuntivos, tá? Então, das diferentes populações que fazem parte desses tecidos conjuntivos.
Na aula da semana que vem, a gente vai falar sobre tecido sanguíneo e tecido adiposo. Então, vamos começar a falar sobre os tecidos conjuntivos especializados, propriamente ditos, a gente abordou agora, certo? Capítulos 6 e 12, capítulo 13 também do livro de Histologia Básica do Junqueira e do Carneiro. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente quiser fazer alguma consideração, né? Tem o chatzinho lá, tem o WhatsApp, tem o meu e-mail aqui, pode me mandar mensagem, fiquem à vontade com relação a isso. Bom, nos vemos à tarde, então, às 14 horas, a primeira turma. Agradeço a todos vocês pela presença, pela participação. A partir das 14 horas, então, a gente se encontra lá na nossa aula prática, tá? Ô, Pro, eu Oi? posso ir no primeiro horário hoje? Para não ficar tarde para mim no fim do segundo horário, que eu tô muito gripada. Pode, Ana, pode, mas vocês têm que se cuidem, gente, se cuidem, senão vocês tá todo mundo ficando doente aí. Ah, já tomei uma injeção, já tô um pouquinho melhor. Ah, tá. Beleza. Chegou a fazer teste, Ana? Ainda não, Pro, opa, tava cheio, não quis me arriscar. Mas eu tô sentindo o cheiro, tá tudo normal, só tô um pouco gripada. Tranquilo. Vamos redobrar os cuidados nesses dias agora, tá, gente? Tragam álcool, vamos tentar se resguardar para nós não termos um surto aí dentro da universidade. De gripe ou de Covid, ou de que for, tá? Carla, você pediu se eu fiz a chamada. Ah, eu faço ao longo das aulas, tá? Eu vou fazendo download aqui da presença de vocês. Ah, é verdade. Viu? Tchau. Tchau, tchau, gente. Até de tarde.